Hi, amigos, esse é um vídeo comum aos canais Acadêmico e canal Coronavírus, integrantes dos canais Antônio Schultz. Esse vídeo ele foi elaborado com o objetivo de responder a um questionamento, a formar o meu senso crítico a respeito da potencial eficácia da ivermectina para tratar essa nova variante do SARS-CoV-2. E a exemplo que nós fizemos com relação a responder esse questionamento quando surgiram as outras variantes, como a variante Delta, a D614G, dentre outras variantes, nós repetimos essa metodologia que nós empregamos na elaboração desses outros vídeos, quais sejam comparar os sítios de ligação da ivermectina, seja com a glicoproteína spike do SARS-CoV-2, seja com o sítio ativo da enzima conversora da angiotensina 2, que é o receptor humano para o SARS-CoV-2, e verificar se essas mutações interferem nessa ligação, de maneira que eu sugiro a você continuar assistindo esse vídeo, porquanto esse meu questionamento pode ser útil para responder também esse questionamento em relação a você, se há ou não uma vantagem, se a ivermectina, em se utilizar a ivermectina, se a ivermectina apresentaria esse potencial efeito, seja para tratar a Covid-19, essa nova variante do SARS-CoV-2, seja no direcionamento de potencializar a eficácia vacinal contra essa variante que nós sabemos cuja eficácia apresenta uma redução referentemente a essa variante Ômicron com relação ao SARS-CoV-2 original de Wuhan. No mais, espero que você continue assistindo esse vídeo. Feitas essas considerações introdutórias, nós passamos a analisar as implicações que as aproximadamente 50 mutações identificadas nessa variante Omicron apresentam no contexto da evolução da pandemia. E essas mutações, elas desempenham um papel relativamente à infectividade dessa nova cepa, dessa nova variante identificada, que alguns cientistas, alguns estudiosos, alguns virologistas consideram que ela pode ser tão infecciosa quanto o sarampo. Para tanto, nós vamos nos valer desse trabalho em pré-print dos autores Zaradnik e colaboradores, cuja referência bibliográfica, cujo texto pode ser obtido dessa referência mencionada em tela, em arquivo PDF. Basicamente, nós recordamos que a infecção, a transmissibilidade, ela se dá basicamente em decorrência da glicoproteína spike, que ao se ligar no receptor ACE2 na célula humana, essa glicoproteína ela medeia a invasão. E basicamente essa invasão ela é favorecida por uma configuração fechada dessa glicoproteína spike, configuração essa que também facilita não somente a invasão na célula humana, como também a ligação de anticorpos neutralizantes induzidos pelas vacinas. Isso posto, cerca de 50 mutações foram identificadas nessa variante Omicron, sendo que essas mutações elas se localizam predominantemente no domínio de ligação RBD, situado na unidade conformacional S1 dessa glicoproteína
spike e também no domínio NTD, que são justamente os dois sítios de ligação dos anticorpos neutralizantes nessa glicoproteína. Daí o porquê da preocupação relacionada com essa nova variante. Dessas 30 mutações que ocorrem distribuídas ao longo da glicoproteína spike, cerca de 15 delas, substituições de um aminoácido por outro, mutações de substituição, elas ocorrem nesse domínio RBD. E cerca de 3 deleções, uma inserção e 4 substituições ocorrem nesse sítio de ligação NTD. Além do que, existem mutações que envolvem não somente as proteínas estruturais, como no caso da glicoproteína spike, mas também mutações envolvendo proteínas não estruturais, dentre as quais as NSPs, ou seja, proteínas que guardam relação com a atividade enzimática de replicação desse SARS-CoV-2, desse coronavírus. Especialmente nas proteínas não estruturais NSP 12, 14, 5 e 13. E algumas dessas mutações são capazes de induzir a resistência aos antirretrovirais, porquanto elas tornam essas polimerases resistentes a esses antirretrovirais, como no caso do Remdesivir, e mais recentemente relacionada com esses medicamentos produzidos pelas farmacêuticas Merck e Pfizer. Acredita-se que essas mutações possam induzir a essa resistência. Isso posto, nós apresentamos em tela o genoma dos diferentes tipos de coronavírus, o SARS-CoV-1, os coronavírus identificados em animais, em morcegos, e as diferentes variantes do SARS-CoV-2, em que se constata uma homologia bastante acentuada relativamente ao genoma desses diferentes coronavírus, em que se ressalta nessa fileira, aqui nessa última fileira, as alterações comparativamente a esses outros coronavírus com relação à variante Ômicron, bem como os diferentes tipos de anticorpos, ou melhor dizendo, os principais tipos comerciais de anticorpos que são utilizados na tentativa de deter esse SARS-CoV-2, em que se constata que alguns deles, apesar de apresentar uma atividade, uma eficácia decrescida referentemente a essa variante Omicron, alguns deles ainda conservam, a despeito, ressalto novamente, dessa eficácia decrescida, um potencial para atenuar essa variante. De maneira que, quando se analisa a glicoproteína spike, se identifica que essas mutações se encontram distribuídas ao longo de toda a superfície dessa glicoproteína, no domínio RBD, no domínio NTD, no flanco direito, que é basicamente nessas localizações que se ligam os anticorpos neutralizantes, ressaltando novamente.
domínio RBD, NTD e nos flancos, ou melhor dizendo, no flanco direito dessa glicoproteína spike e na região do pescoço. De maneira que, quando se analisa o sítio de ligação com a enzima conversora da angiotensina 2, que é o receptor da célula humana para essa variante Omicron, se identificam vários aminoácidos, vários sítios de ligação dessa variante com esse receptor, que é em parte responsável por essa maior infectividade dessa variante. Quando se compara esses sítios de ligação nesse receptor ACE2 com a variante Delta, com a variante Alfa e com a variante Beta, se identifica um maior número de sítios de ligação dessa nova variante, o que de fato justifica a preocupação com essa maior infectividade e também a possibilidade dessa infectividade, ressalto novamente, ser tão acentuada como, por exemplo, do sarampo. Também em tela nós apresentamos, ou melhor dizendo, os autores, que são os detentores do direito autoral desses slides apresentados, as mutações em ordem decrescente, em que se identificam em verde, na posição 614, aquela mutação D614G, que é a mutação predominante em praticamente todas as variantes, inclusive na variante Omicron. Em vermelho, as mutações que são comuns às outras identificadas nessa variante Omicron, mas que também são comuns nos outros tipos de variante. E em azul, as mutações que são identificadas exclusivamente na variante Omicron. Isso posto, nós passaremos no slide seguinte a estudar as diferentes vacinas, como por exemplo a vacina da Pfizer, a vacina Coronavac, relativamente à geração de anticorpos neutralizantes e se os anticorpos neutralizantes induzidos por essas vacinas apresentam ou não uma eficácia, uma eficiência relativamente à neutralização dessa variante. De maneira que eu sugiro a você continuar assistindo esse vídeo. Isto posto, a seguir nós analisaremos o efeito dessas mutações constatadas nessa variante Omicron relativamente à indução de anticorpos neutralizantes por duas das vacinas mais utilizadas em nível internacional, quais sejam as vacinas da Pfizer e a vacina Coronavac. E, para tanto, nós vamos nos valer desse trabalho desse grupo de professores chineses da Universidade de Hong Kong, liderados pelo professor Lulu e colaboradores, em que o título, traduzido para o português, seria algo semelhante a esse. Neutralização da variante Omicron do SARS-CoV-2 por meio da análise de soros de pacientes, de recipientes de pacientes que receberam essas duas vacinas, a Coronavac e a vacina da Pfizer, de maneira que a referência bibliográfica pode ser obtida na internet, diretamente em arquivo PDF, em que
essa referência é mencionada em tela e cujos direitos autorais das figuras apresentadas nesse vídeo pertencem ao professor Lulu e colaboradores da Universidade de Hong Kong. De maneira, quando se analisa essa indução de anticorpos neutralizantes referentemente ao SARS-CoV-2 originários de Wuhan, a variante Delta, a variante Beta e a variante Omicron, e compara a vacina da Pfizer com a vacina Coronavac, se constata que, para a variante originária de Wuhan, a variante Delta e a variante Beta em menor extensão, as vacinas, de um modo geral, induziram a produção de anticorpos neutralizantes, incluindo a Coronavac e a vacina da Pfizer. Contudo, quando se compara a produção de anticorpos neutralizantes induzidos por essas vacinas referentemente a Omicron, se constata uma nítida redução nessa produção, na indução desses anticorpos neutralizantes, cuja redução, cuja atenuação da geração desses anticorpos neutralizantes comparativamente entre a Coronavac e a vacina da Pfizer, se ressalta essa praticamente ausência da indução de anticorpos neutralizantes contra a variante Omicron induzida pela vacina da Coronavac. Já a vacina da Pfizer, ela apresentou uma redução, ou melhor dizendo, uma atenuação da atividade desses vírus, dessas variantes originárias de Wuhan, Delta e Beta, pela indução de anticorpos neutralizantes significativa referentemente a essas variantes. Contudo, quando se compara relativamente à variante Omicron, a despeito dessa indução de anticorpos neutralizantes ser maior comparativamente à indução de anticorpos neutralizantes pela vacina Coronavac, ainda essa vacina da Pfizer induz, mesmo com a terceira dose, uma discreta produção de anticorpos neutralizantes. A seguir, nós apresentamos o mecanismo de ação da ivermectina. Mecanismo esse que já é, por demais, conhecido. Nós apresentamos em diferentes vídeos relacionados no contexto das outras variantes. E, basicamente, o mecanismo de ação da ivermectina se deve à ligação da ivermectina em uma fenda localizada, em uma depressão localizada entre os centros conformacionais da subunidade S2. Além do que, o trabalho da professora Máurea, de 2020, ressaltou que, além dessa ligação da ivermectina nessa glicoproteína spike, nessa fenda, nessa depressão localizada entre os centros conformacionais S2, a ivermectina apresentaria a propriedade também de se ligar no receptor ACE2, que é o receptor da célula humana para o SARS-CoV-2, de maneira que a ivermectina ela se localizaria entre a glicoproteína spike, nessa fenda localizada entre as subunidades S2 e a glicoproteína spike. De maneira que, posteriormente, o professor Dasgupta, também em 2020, demonstrou que a ivermectina, ao se localizar nessa depressão, nessa fenda entre os centros conformacionais S2 da glicoproteína spike, ela não era afetada pelas mutações
identificadas até então nessas variantes, de maneira que esse mecanismo indicaria uma potencial eficácia da ivermectina para tratar essas outras variantes, tratar o SARS-CoV-2 original de Wuhan, o SARS-CoV-2 do tipo Wild, e também as variantes que surgiram anteriormente ao Omicron. Estudos esses clínicos que se encontram em andamento e que tentam comprovar essa potencial eficácia. Finalmente, nos valendo de uma metodologia bastante simples para analisar o possível efeito, a possível eficácia da ivermectina relativamente ao tratamento da Covid-19, nós comparamos os locais de mutação que envolve o aumento dessa ligação, desse potencial de infectividade, de reinfectividade da Covid-19, com os sítios de ligação da ivermectina nesse receptor ACE2, bem como na glicoproteína spike. E, para nossa surpresa, nós constatamos que em 4 dos principais sítios de ligação e mutação dessa variante Omicron coincidiram com 4 dos sítios de ligação da ivermectina, sendo que nessa posição 498, é um dos sítios de ligação, uma das mutações que mais determina essa infectividade, esse potencial de reinfecção e de escape da variante Omicron relativamente às vacinas. De maneira que a interpretação que se pode tirar desses sítios em comuns de ligação da ivermectina com as mutações referentemente à ligação dessa variante Omicron no receptor ACE2 é que a ivermectina apresenta um potencial para profilaxia, seja pré ou pós-exposição. Evidentemente que futuros estudos são necessários para, de fato, confirmar essa minha inferência. No mais, um grande abraço e eu espero que esse vídeo possa ter contribuído para você compreender o contexto dessa nova variante e a potencial eficácia da ivermectina, que, sob a minha óptica, ressalto, apresenta um potencial de profilaxia dessas reinfecções, um potencial para potencializar as vacinas frente a essa nova variante Omicron.